Bom, eu sou casado com uma brasileira, eu vivo em Portugal e existem diferenças culturais e quando eu estou em ambientes em que a maioria são brasileiros, e eu estou sozinho com a minha esposa para conversar e para ter um momento a sós, como ela tem alguma popularidade na sua comunidade, acaba por ser difícil, porque as pessoas aproximam-se, falam, ficam a falar com ela durante 10, 15, uma hora, 2 horas seguidas, sentam-se na mesa sem pedir autorização, juntam mesas e, e outras situações do género, que para um português é complicado, para um brasileiro nem tanto, e queria falar sobre isso neste vídeo. Olá, bem-vindo ao meu canal. O meu canal fala sobre negócios, sobre lifestyle e sobre tecnologia. Agora disse ao contrário. Bom, esta situação pode-se considerar que são problemas de comportamento e existem possíveis motivações por trás deles. E, e a situação é um cenário em que o casal está sentado, estão sozinhos, numa mesa de um restaurante ou de um bar ou de um snack bar ou o que for, também podemos dizer lanchonete, uma coisa assim. Estão a aproveitar um momento privado, mesmo que estejamos num espaço público, e pessoas conhecidas e outras nem tão conhecidas assim chegam e algumas ficando de pé ao lado da mesa iniciam conversas longas, minutos e minutos a fio, como se fosse a obrigação do casal ouvi-las ou da esposa, na maior parte das vezes. Só que eu quero fazer este vídeo mais genérico e muitas sentam-se sem pedir permissão, e se pedirem já se sentaram até mesmo antes de receber uma resposta, e mesmo que esperem uma resposta depois também fica feio dizer que não, e só por educação dizemos que sim. Então quais são os problemas que nós podemos identificar? Bom, existe uma invasão de espaço físico e também uma invasão de espaço emocional. O ato de se aproximar e ocupar uma mesa sem consentimento claro é uma quebra de limites sociais básicos. O casal fica refém da interação, pois a educação exige que não sejam rudes, mas a sua privacidade é violada. Existe uma assimetria de poder na interação. Quem chega dito ao ritmo fica de pé ou senta-se, enquanto o casal é colocado na posição de anfitrião involuntário. A pressão social faz com que o casal sinta que não pode recusar sem parecer mal educado. E a falta de consciência social. As pessoas que agem assim podem não perceber que estão a ser invasivas, pois culturalmente há quem veja isso como normal, por exemplo, culturas mais coletivistas, como é o caso da cultura brasileira. E outras podem estar a buscar validação. O que é que isto quer dizer? Querem ser ouvidas ou têm dificuldade em ler sinais não verbais de desconforto e algo assim. E depois há outra situação, às vezes eu quero falar com a minha esposa qualquer coisa e como tem lá muita gente sentada ou de pé, eu falo ao ouvido e essas pessoas querem saber o que eu disse. É por mais incrível que pareça, querem saber o que é que eu disse ao ouvido da minha esposa. Quer dizer, eu estava ali para ter um momento com ela, eu tenho que estar o tempo quase todo calado a ouvir as outras pessoas,
Se eu falar, na maior parte das vezes nem me querem ouvir, e se eu falo com a minha esposa, querem saber o que é que eu disse. E depois há outra situação que é, muitas vezes eu quero falar com a minha esposa mesmo ao ouvido e as pessoas não dão um momento para eu falar, porque deviam dar prioridade ao marido de falar com a esposa, nem que fosse um bocadinho. E não, continuam a falar e a esposa, para não parecer mal com os amigos, continua a ouvir essas pessoas e não ouve o marido. Então porquê é que isto tudo acontece? É a normalização de comportamentos intrusivos. Em alguns círculos sociais é comum que as pessoas cheguem e se intrometam, especialmente se o casal for visto como sempre disponível. A falta de noção de tempo, quem fala de pé por longos minutos pode não perceber que está monopolizando o momento do casal, por exemplo, pessoas mais velhas ou com pouca inteligência social. E outra questão é o egoísmo inconsciente. Alguns priorizam a sua própria necessidade de interação sobre o conforto alheio, especialmente se estiverem sozinhos e carentes de atenção. Pronto, queria então dar uma observação cultural. Em Portugal e outros países com culturas mais sociáveis, este comportamento pode ser mais frequente. O desafio é equilibrar a cordialidade e a assertividade. Mas comparando o Brasil com Portugal, num contexto de um casal luso-brasileiro que eu descrevi, a situação descrita, que são pessoas a chegar e a interromper o momento a sós do casal, assentando-se sem permissão ou monopolizando a conversa, tem nuances diferentes quando analisadas sob as perspectivas culturais, ou seja, a cultura brasileira e a cultura portuguesa, e especialmente num casal misto de um português com um brasileiro. Então vamos dividir por partes. Cultura brasileira é uma cultura, embora a cultura brasileira seja muito diversa, mas pode-se dizer que em geral existe a informalidade e a proximidade. Existe uma socialidade extrovertida. Os brasileiros tendem a ser mais abertos a interações espontâneas, mesmo com conhecidos casuais. Aquele jeitinho e a flexibilidade. Pedir licença pode ser menos formal e sentar-se à mesa de alguém pode ser visto como um gesto de confiança, não necessariamente invasivo. E depois existe a valorização do coletivo. Em muitos contextos, prioriza-se o grupo sobre o indivíduo, daí a facilidade de alguém se intrometer sem malícia. Como um brasileiro pode interpretar a situação? Bem, um brasileiro pode achar menos grave a interrupção, especialmente se for por alguém próximo. Se for o brasileiro do casal, pode não se incomodar tanto com a aproximação, mas sim com a demora excessiva da conversa. Em relação à cultura portuguesa, que é mais reservada e tem mais formalidade, o respeito ao espaço pessoal. Os portugueses geralmente valorizam mais a privacidade e podem achar invasivo alguém chegar sem cerimónia. A formalidade nas interações, mesmo entre amigos. Há mais ritualismo, a pedir licença, claramente, antes de sentar e esperar pela resposta sincera e interpretar a resposta. Direitos na comunicação. Se incomodados, os portugueses podem ser mais assertivos, ou seja, mais diretos. Por exemplo, dizer coisas assim: estávamos a conversar, depois falamos, tipo a mandar embora. E como é que um português pode interpretar esta situação? Numa situação luso-brasileira, num casal luso-brasileiro. Pode sentir que os limites foram ultrapassados logo ao início, muito mais rapidamente, especialmente se a pessoa se sentar sem perguntar. Se for de pé e se for rápido, pronto, é normal, mas se estiver a falar muito tempo, é logo. Os limites foram automaticamente ultrapassados. Se o português no casal
se for o português no casal, pode ficar irritado com a demora. Mesmo que não diga nada, fica irritado. Portanto, com a demora da outra pessoa em perceber que está a atrapalhar. E o português pensa duas vezes antes de dizer uma ironia subtil. Portanto, um português, quando são brasileiros e quando tem já alguma experiência com brasileiros, não vai dizer bocas do género que iriam funcionar com portugueses. Por exemplo, já agora, quer jantar connosco também? O português já sabe que o brasileiro vai logo aceitar e se calhar até vai pensar que vou pagar o jantar do brasileiro. Então o português fica calado. Bem, um casal luso-brasileiro, aqui existe este choque e como é que funciona este choque? Pronto, neste cenário as diferenças culturais podem criar um atrito. O brasileiro pode achar o parceiro português fechado ou ranzinza. O português pode achar o brasileiro muito tolerante com invasões. Portanto, existem percepções diferentes das coisas. A nível de equilíbrio, o brasileiro pode ajudar a suavizar conflitos com um jeito diplomático, enquanto o português pode ensinar a colocar limites mais claros. Existe aqui um choque entre formas. Portanto, no Brasil, a situação pode ser vista como normal, mas ainda chata. Em Portugal, pode ser considerada uma falta de educação. No casal misto, o desafio é harmonizar as expectativas e defender o espaço do relacionamento sem ofender os outros. Portanto, se calhar uma forma boa de resolver o problema com os brasileiros invasores será dizer, deixa nós terminarmos aqui, depois já te chamamos, ou algo assim. Se for com portugueses, basta olhar muito sério e com silêncio, eles sentem-se mais rapidamente desconfortáveis, que pode sinalizar. Se forem brasileiros isto não resulta. E pronto, acho que já toquei nos pontos principais. Se quiserem que eu faça outras análises do género, aproveitando a minha experiência neste assunto, estejam à vontade. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim. Cliquem em curtir, gosto de like, inscrevam-se e subscrevam no canal. Depois temos a partilha e o comentário. E esperem pelo próximo vídeo. E fui!